Esse vídeo vai tratar dos processos de fabricação com o uso de resistência mecânica em metais, polímeros como agente de transformação. Nós temos o seguinte fluxograma aqui dos processos que envolve resistência mecânica e a parte da ruptura. Então, a tensão de trabalho é maior do que a tensão de ruptura. E a gente pode ter os seguintes materiais sendo trabalhados dessa forma: o metal e o polímero. Processos basicamente são esses daqui. Nós vamos dar uma olhadinha resumidamente em cada um deles. Torneamento. Vamos dar uma olhada em torneamento. Uma olhada no vídeo. A gente tem uma placa, uma peça de revolução, uma ferramenta que se desloca longitudinalmente, dando forma a essa peça. Por definição, a gente pode dizer que um torneamento é um processo pelo qual uma ferramenta de corte é deslocada por meio de um avanço manual ou automático, paralela ou com determinada profundidade relativa à superfície da peça. No torneamento, a gente pode ter também alguns tipos de superfícies, de perfis. Tá? E uma representação simples do torneamento aqui, olha, uma fotografia de uma peça sendo torneada internamente. Abaixo a gente tem um equipamento que representa aqui as principais partes de um torno. No fresamento, vamos dar uma olhada num vídeo que representa o fresamento. Uma peça fixa, uma ferramenta gira e a peça vai sendo usinada. Tá? E a gente pode dizer que nesse processo utiliza ferramentas que rotacionam no seu próprio eixo, enquanto que a peça é fixa em uma mesa que se desloca ao longo dos eixos X, Y e Z. A gente tem aqui a representação de um equipamento para uso no fresamento. E essa peça aqui mostra algumas grandezas da operação de fresamento. Ao lado aqui a gente tem exemplos de ferramentas utilizadas no fresamento. Aplanamento. Vamos dar uma olhada no vídeo. Uma peça é fixa num mordente e uma ferramenta desloca retirando o material. Então, por definição, a gente tem que o aplanamento objetiva basicamente em aplanar uma superfície retilínea utilizando-se uma máquina ferramenta denominada planadora horizontal. E os movimentos retilíneos sobre a superfície de um material geram rasgos e o material retirado denomina-se cavaco. Aqui embaixo temos uma representação de algumas partes do processo de aplanamento e no equipamento. A gente tem o planamento horizontal e o vertical e algumas grandezas no aplanamento. Furação. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. A peça ela é fixa no mordente, uma ferramenta denominada broca realiza uma furação. Como furação, a gente pode definir que é um método de fabricação que visa obter ou expandir cavidades cilíndricas em peças sólidas via uso de ferramenta multiportante. E a gente tem aqui embaixo a representação de um sistema de escalonamento de velocidade para realizar uma furação. Polias motora, polia intermediária, e a gente tem aqui várias possibilidades de obter rotações para a operação de furação. Essa figura, a gente tem aqui uma furadeira de bancada, e em detalhe aqui uma operação de furação. Mandrilhamento. Vamos dar uma olhadinha no processo de mandrilhamento. Temos aqui uma peça, uma ferramenta girando de forma excêntrica, realiza uma operação de usinagem interna. Então, a gente pode definir como o processo de mandrilamento é análogo ao torneamento,
pois durante a usinagem a ferramenta remove cavaco e descreve uma trajetória circular, gerando-se superfícies de revolução. Essa superfície pode ser, esse tipo de processo pode ser realizado num torno convencional ou numa própria máquina específica denominada mandriladora, que está representada nesta figura. Vamos dar uma olhadinha no processo de serramento. Uma peça cilíndrica é posicionada e é feito um corte para obter uma peça que vai ser trabalhada no processo posterior. Então, a gente tem no processo de serramento um material que ele pode ser metálico, polimérico, madeira ou outro. Ele é cortado ou seccionado, né? E esse material cortado ou seccionado é utilizado como blank, né? Pode ser um tubo sextavado, e para operações posteriores que serão utilizados este blank. Ou mesmo a operação de serramento pode ser utilizada na função para cortar canais de alimentação, maçalotes ou rebarbar regiões com sobremetal. E aqui a gente tem um equipamento também para realizar a operação de serramento e uma foto de um equipamento real sendo utilizado no corte de um blank. Roscamento. Roscamento, a gente tem uma peça sendo fixa num torno, realiza-se a operação de torneamento e em seguida é feita a operação de rosqueamento. Esse é um exemplo de operação de roscamento. Mas existem outros processos para obter peças com roscas. E é o que está representado aqui embaixo. A gente tem um macho que realiza uma abertura de rosca em peças, feita já um furo. E a gente pode ter um roscamento externo, um rosqueamento interno, uma ferramenta que gira com um perfil de rosca para realizar o roscamento numa determinada peça. E pode ter também o roscamento via laminação. Então, é um processo de usinagem que visa obter filetes por meio da abertura de uma ou vários sulcos helicoidais de passo uniforme em superfícies cilíndricas ou cônicas de revolução. Temos aí essa definição. Alargamento. Dá uma olhada. Temos um bloco sendo fixo no mordente, e é realizar uma operação inicialmente de furação. A operação de furação vai me obter um furo não muito bem acabado, e a gente tem a operação de alargamento que vai permitir uma furação com um grau de precisão muito maior do que feito pela operação de furação. Então, por definição, é um processo de acabamento, de proporcionar em furos previamente usinados superfícies com alta qualidade superficial e precisão dimensional e de forma. Aqui a gente tem um exemplo de uma sede de válvula, né, de combustão, tá? E em que foi utilizado o processo de alargamento para realizar essa operação na guia de válvula. E a gente tem aqui um exemplo de um alargador expansível. Vamos ao processo de brochamento. A gente tem uma peça pré-furada e utiliza-se um dispositivo para puxar a ferramenta e fazer um perfil interno na peça. Então, no brochamento, a gente tem um processo mecânico destinado à obtenção de superfícies quaisquer, com auxílio de ferramenta multicortante, normalmente de grande comprimento. E a gente tem aqui um exemplo de
uma brocha e o exemplo de uma peça a ser trabalhada. E embaixo aqui a gente tem uma representação da brocha formato cônico, levemente cônico, e cada parte da ferramenta vai retirando gradativamente porções de material, dando forma ao produto final. Para maiores detalhes dos processos, acompanhe o livro a seguir. Grato pela visualização.